pessoal, bom dia pra vocês. Eu tô aqui no jogo do meu sobrinho, do Francisco, de beisebol. Tô fazendo esse vídeo pra falar sobre como foi a nossa terceira semana aqui no Wells. Eu não gosto de fazer vídeo de óculos, mas aqui por todos os lugares que eu já fui tem sol. E aí eu fico com o olho assim pra fazer o vídeo. Então eu escolhi fazer com o óculos, tá? Não é uma dica para fazer vídeo que eu acho bacana, mas na situação não tem muita opção. Então eu queria contar para vocês que me pediram para fazer vídeos aqui, e eu queria contar duas dicas que a Erin me deu para falar sobre esse vídeo, que foi um dos maiores aprendizados nessa semana. Que uma é uma dica sobre gestão do comportamento e a outra sobre estimulação de linguagem através do uso da pausa. Então, a gestão do comportamento, a primeira coisa que eu aprendi aqui é usar o que a gente chama do ABC, né? Que é o antecedente, o behavior do comportamento e a consequência. Então, tudo que a gente vê nosso filho fazendo é super importante a gente olhar. Tem um comportamento, então, por exemplo, do Gael, uma coisa que me incomoda muito, que é quando ele fica muito frustrado e com um não, que foi outra pessoa, já me pediram como é que a gente lida com a frustração do não, ele vai lá e bate a cabeça. E aí uma das coisas que eu aprendi foi, bom, o comportamento aconteceu, o que antecedeu ao comportamento, né? Porque se o comportamento aconteceu, teve algo que despertou o gatilho para esse comportamento e a consequência do comportamento, que pode ser como eu gerenciei, né? Ou qual foi a consequência, do tipo, machucou a cabeça, choro, né? Isso é a consequência. Então, vou dar um exemplo do que aconteceu aqui com o Gael. Então, o meu marido Alexandre saiu para comprar café da manhã pra gente. E a hora que o Gael viu que o meu marido saiu, ele simplesmente ficou muito irritado, nervoso e bateu a cabeça. E a situação foi essa. Então, na mesma hora, o que eu pensei, né? Lógico que eu coloquei a mão para proteger, para ele não machucar. Que isso é uma outra coisa que eu aprendi também. E aí eu fui ver qual foi o antecedente, por que ele chorou daquele jeito e despertou essa frustração nele ao ponto dele bater a cabeça. Então o antecedente foi que a gente não usou a técnica que eu já falei pra vocês, que a gente aprendeu aqui, de previsibilidade. O meu marido simplesmente saiu e quando ele olha ele não acha o pai, e isso gera uma grande frustração pra ele. Então isso fica como aprendizado para nós, que quando a gente sai, a gente precisa dar previsibilidade pro Gael. Filho, o papai vai sair para comprar café, o papai vai demorar uns 10 minutinhos para voltar, e enquanto isso você vai ficar com a mamãe, com seus primos, e você vai brincar de esconde-esconde com eles. Vai ser muito legal. E o pai sai. Vocês percebem que é uma dica simples, mas muito poderosa e que funciona com o Gael. Então, olhar um antecedente é super importante. A consequência disso foi choro, né? Então, ele chorou muito, a gente usar o ABC, né? Ele começou a chorar muito. O que eu fiz foi proteger. E aí, depois, usando o modelo que eu já falei aqui, que é o Child Modeling Perspective, entender a perspectiva da criança. Então, eu falei, mamãe, eu tô muito bravo, eu tô muito triste, o papai saiu sem avisar, e ele faz meneio de cabeça, o Gael, ou seja, ele concorda, né? Então, isso é uma coisa que a Erin também me ensinou aqui. Então, quando a gente usa o Child Modeling Perspective, né, que é falar pela perspectiva da criança, quando você acerta a perspectiva, quando você tá bem conectado com ela, ela repete o que você tá falando do jeito dela. Então, quando eu falo, mamãe, eu tô muito bravo, eu tô muito frustrado, meu pai saiu sem me avisar, e ele fala, papai, acabou, eu tava certa, né, do que tinha gerado essa frustração. Então, isso é uma dica muito que eu queria dar para vocês, e queria aproveitar e dar a dica sobre a pausa. Como é que nós usamos a pausa para estimular a linguagem? Eu vou dar um exemplo de cantar música. Quando a gente simplesmente canta uma música com a criança, a gente precisa pensar assim, quais são os aprendizados que a música gera na criança. Na verdade, só cantar uma música você não gerou aprendizado nenhum, você fez um entretenimento, você entreteu a criança, e tudo bem. Mas a gente quer pensar que eu tô gerando algum aprendizado para essa criança. Se eu quero que ela comece a falar, ou se eu acho que ela tá falando pouca combinação de palavras. Então eu posso começar, vou dar um exemplo para vocês. Então eu finge que eu tô cantando com o Gael, eu faço a roda do ônibus. E aí eu paro, então eu falo roda do ônibus.
A hora que eu faço essa cara, e tem que fazer cara mesmo, tá? E olho pra ele e procuro olhar pra me conectar com ele visualmente, é impressionante. Ele começa, antes ele não falava, ele conectava no rosto comigo. Agora ele já faz gira, 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 gira. Aí eu pego o meu turno. Pela cidade, os limpadores, aí ele faz os limpadores. É pra gente lembrar isso, quais são o que a gente ensina com isso pra criança. Que toda brincadeira tem turnos, então eu brinco uma vez e o outro brinca outra vez. Na comunicação a gente começa a ensinar desde pequenos dos turnos, que uma vez eu falo e da outra vez o outro fala. Por isso que a pausa é tão importante. E eu estimular a linguagem, né? Na hora que eu faço esse silêncio e olho para a criança com aquela cara, os limpadores, e faço assim para ela e conecto com ela e dá o tempo da criança, gente, porque isso é uma coisa que eu aprendi. Eu, pelo menos, sou bastante ansiosa, então a pausa foi um grande desafio para mim. Mas hoje o que eu consigo exercitar é muito interessante o que ele consegue fazer. Ele faz direitinho, eu procuro olhar, faço a cara e ele faz limpam, 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 limpam. Eu vou tentar numa terapia fazer isso da pausa para vocês verem na prática, mas é mais ou menos por aí o que eu vou falar. Então eu posso também usar a pausa, por exemplo, falando para ele: olha, a folha amarela. E aí eu pego e mostro: uau! A gente tem uma madeira marrom. E aí eu pego e mostro, por exemplo, e a grama. E espero ver se ele fala o verde. Se ele não falar, eu falo grama verde. É isso, gente. Então, as grandes dicas, de novo, fica em resumo a questão da gestão do comportamento, usar o antecedente, o comportamento e a consequência. Se teve um comportamento, tem alguma coisa no antecedente que a gente não prestou atenção para a criança ter tido aquele comportamento. Lembre-se da previsibilidade, o quanto ela é importante dizer para a criança tudo o que vai acontecer e dizer o tempo que as coisas vão durar para ela. Dá muito certo. E eu queria também lembrá-los da pausa que eu acabei de falar, o quanto ela é poderosa para gerar aprendizado, tá bom, gente? E o Child Modeling Perspective, a gente falar pela perspectiva da criança, principalmente sentimentos, para a criança conseguir conectar os sentimentos dela. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o resumo da nossa terceira semana aqui no ELS.